Na cidadezinha de Jope, perto do mar, havia uma mulher muito especial. O nome dela era Dorcas, mas em aramaico também era chamada de Tabita. Ela não era uma rainha, nem famosa, nem rica. Mas sabe por que todo mundo falava dela com tanto carinho? Porque ela amava ajudar as pessoas. Ei, amiguinhos! Vocês estão prontos para uma história incrível da Bíblia? Hoje vamos embarcar em uma aventura cheia de ensinamentos e surpresas. Então, pegue a pipoca, se aconchegue e venha comigo. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. E tem mais! Coloque nos comentários o seu emoji favorito. Queremos ver muitos emojis coloridos. Dorcas era uma discípula de Jesus. Isso quer dizer que ela ouvia as histórias sobre Jesus, acreditava nele de todo o coração e vivia como ele ensinou, amando o próximo, sendo generosa, ajudando os mais fracos e cuidando dos necessitados. E é exatamente isso que fazia dela tão especial. Ela sabia costurar muito bem. Então, todos os dias, Dorcas pegava agulha, linha e tecidos coloridos para fazer roupas para as viúvas da cidade, mulheres que estavam sozinhas e não tinham mais maridos para ajudá-las. Muitas dessas viúvas eram pobres, mas graças a Dorcas, elas tinham vestidos novos, mantos quentinhos e até toucas para proteger do vento. Olha o que Dorcas fez para mim, dizia uma viúva toda feliz, mostrando um lindo vestido azul. Ela é um anjo de Deus, dizia outra. E não era só roupa que Dorcas fazia, não. Quando alguém estava doente, lá ia ela visitar. Quando uma criança estava com fome, Dorcas dava comida. Quando alguém chorava, ela escutava e consolava com um abraço apertado. Ela era conhecida por todos como uma mulher bondosa, cheia de boas ações. E sabe o que é mais bonito? Ela não fazia isso para se exibir ou para ser aplaudida. Dorcas fazia tudo com alegria, porque queria mostrar o amor de Jesus através das suas atitudes. Todo mundo em Jope gostava dela, os adultos, as crianças, os velhinhos, as viúvas, até os animais pareciam gostar da presença dela. Dorcas era luz onde havia tristeza e amor onde havia dor. Ela não era poderosa no mundo, mas era muito preciosa aos olhos de Deus. Dorcas era tão querida, tão generosa, tão cheia de amor. Mas, um dia, algo muito, muito triste aconteceu. Ela começou a sentir-se mal. Talvez tenha sido uma febre forte. Talvez seu corpo estivesse muito cansado de tanto ajudar os outros. A Bíblia não conta qual era a doença, mas diz que Dorcas ficou doente e logo depois morreu. As notícias correram por toda a cidade de Jope. Dorcas morreu. Não é possível, diziam as pessoas, com lágrimas nos olhos. O coração de todos ficou apertado. Era como se uma estrela tivesse se apagado no céu daquela cidade. As viúvas, aquelas que haviam recebido vestidos, mantos e carinho de Dorcas, estavam inconsoláveis. Elas se reuniram e começaram a chorar. Cada uma segurava as roupas que Dorcas havia costurado com tanto amor e dizia: ela fez esse vestido para mim no inverno passado. Ela me visitava quando eu estava sozinha. Dorcas me deu comida quando eu não tinha mais nada. Era impossível olhar para aquelas roupas e não lembrar do sorriso doce de Dorcas, do jeitinho calmo com que ela falava e de como ela sempre aparecia na hora certa para ajudar. O corpo de Dorcas foi preparado com respeito e carinho. Eles a colocaram em um quarto no andar de cima da casa. Era um lugar silencioso, e todos que entravam ali choravam, lembrando da amiga tão especial que haviam perdido. A cidade parecia mais escura sem Dorcas. Não se ouvia mais o som da agulha costurando, nem as risadas das pessoas recebendo ajuda. A alegria parecia ter ido embora com ela. Mas o que ninguém sabia ainda era que Deus tinha algo surpreendente preparado. E mesmo nesse dia triste, um milagre estava prestes a acontecer. Mesmo em meio à tristeza profunda por causa da morte de Dorcas, ainda havia uma pequena chama de esperança acesa no coração dos discípulos de Jesus que estavam ali em Jope. Eles lembraram que Deus é poderoso e que Jesus já tinha
feito muitas pessoas voltarem à vida. Será que, talvez, Deus ainda pudesse fazer algo por Dorcas? Naquele momento, alguém lembrou: o apóstolo Pedro está aqui pertinho. Ele está na cidade de Lida, a mais ou menos uns 15 quilômetros daqui. Foi então que 2 discípulos tomaram uma decisão corajosa. Sem perder tempo, saíram correndo pela estrada, passando por pedras, poeira e vento, com o coração batendo forte de esperança. Vamos rápido, Pedro precisa vir. Quem sabe o Senhor faça um milagre, diziam um ao outro enquanto corriam. Chegando à casa onde Pedro estava hospedado, eles bateram na porta e, ofegantes, disseram: Pedro, por favor, venha conosco até Jope. É urgente. Uma mulher chamada Dorcas morreu, mas ela era uma serva fiel, ajudava todo mundo. Precisamos de você. Pedro ouviu com atenção. Ele conhecia bem o poder de Deus e sabia que nada era impossível para o Senhor. Sem fazer perguntas, ele levantou-se e imediatamente foi com eles. Imaginem só, Pedro caminhando com passos firmes pela estrada até Jope, enquanto os discípulos olhavam para ele com os olhos cheios de esperança. Enquanto isso, na casa onde o corpo de Dorcas estava, o clima era de silêncio e choro. As viúvas ainda seguravam suas roupas e todos estavam esperando, talvez sem saber exatamente o que aconteceria. Mas algo no ar dizia: Deus está vindo aí. E Pedro estava chegando. Finalmente, Pedro chegou à cidade de Jope. As pessoas o receberam com olhos cheios de esperança e corações ainda cheios de tristeza. Ela está lá em cima, no quarto, disseram, com a voz embargada de choro. Pedro subiu as escadas com passos silenciosos. Quando ele entrou no quarto, encontrou várias viúvas ali dentro, chorando muito. Elas seguravam as roupas que Dorcas havia costurado e mostravam para ele com carinho: veja este vestido. Ela fez para mim quando eu não tinha mais o que vestir. Ela sempre cuidava de todos nós como uma mãe. Pedro ouviu cada palavra com atenção, com o coração tocado pelo amor que todos sentiam por Dorcas. Ele viu como aquela mulher havia sido um exemplo vivo do amor de Jesus. Mas então, com muita calma, ele pediu: por favor, deixem o quarto, preciso orar. As viúvas, mesmo relutantes, obedeceram e saíram em silêncio, fechando a porta. Agora, o quarto estava tranquilo. Só Pedro e o corpo de Dorcas, deitada ali. Pedro se aproximou devagar. Ele sabia que aquilo era impossível para os homens, mas não para Deus. Ele não gritou, nem fez um grande espetáculo. Ele se ajoelhou, curvou a cabeça e começou a orar com fé. Talvez ele tenha dito algo como: Senhor, tu conheces o coração dessa mulher. Tu sabes o quanto ela te ama e o quanto ela abençoou tantas vidas. Se for da tua vontade, traz Dorcas de volta, para que o teu nome seja glorificado. Depois da oração, Pedro se levantou, olhou para Dorcas, e com voz forte e cheia de fé, ele declarou com autoridade: Tabita, levanta-te. E então, algo incrível aconteceu. Os olhos de Dorcas se abriram devagarinho. Ela olhou em volta e sentou-se na cama. Pedro estendeu a mão com alegria e a ajudou a se levantar. Ela estava viva, com vida no corpo, cor no rosto e brilho nos olhos. Deus havia feito um milagre diante dos olhos de todos. Aquela mulher que todos amavam, que ajudava os pobres, que fazia roupas com tanto carinho, estava viva novamente. Assim que Dorcas abriu os olhos e se levantou, o coração de Pedro se encheu de alegria. Era um milagre, um verdadeiro milagre do céu. Ele chamou as viúvas e os discípulos que estavam esperando lá fora e disse: venham, olhem quem está viva. Quando a porta do quarto se abriu, as pessoas entraram e não conseguiam acreditar no que viam. Dorcas estava de pé, sorrindo, com os olhos brilhando de vida. As viúvas começaram a chorar de alegria, algumas cobriam a boca com as mãos, outras se abraçavam. É a Dorcas. Ela está viva. Deus a trouxe de volta. Logo a notícia começou a se espalhar, primeiro pela vizinhança, depois por toda a cidade de Jope. Era como se cada esquina estivesse contando a mesma coisa. Você ouviu? Dorcas voltou à vida. Sim, foi Pedro que orou e Deus a levantou. Isso é obra do Senhor Jesus.
a cidade inteira se encheu de admiração e fé em Deus. Muitos que ainda não conheciam Jesus passaram a acreditar. Afinal, não era todo dia que alguém morria e voltava a viver. As pessoas diziam: se Jesus pode trazer alguém de volta à vida, então ele é realmente o Filho de Deus. Eu quero seguir esse Jesus também. E sabe o que aconteceu? Depois, Dorcas continuou sendo a mesma mulher bondosa de antes, ainda mais cheia de alegria e fé. Ela voltou a costurar, a visitar os doentes, a dar comida aos famintos, a consolar os que choravam. Mas agora, com uma história maravilhosa para contar. Eu estive morta, mas Jesus me trouxe de volta à vida. A vida de Dorcas se tornou um testemunho poderoso do amor e do poder de Deus, que alcançou corações e mudou destinos. E assim, a história dessa mulher simples, mas cheia de amor, se espalhou por toda a cidade e até hoje é contada, mostrando que Deus se importa com quem ama e ajuda o próximo, e que Jesus é o Senhor da vida. Com alegria e reverência à palavra de Deus, aqui está a conclusão da história de Dorcas, desenvolvendo o último tópico de forma clara, dinâmica e emocionante para o público infantil, como em uma conversa envolvente cheia de valor espiritual. A vida de Dorcas nos ensina uma lição muito especial e que nunca devemos esquecer. Deus se alegra quando usamos o que temos para ajudar os outros. Dorcas não era uma pregadora famosa, nem uma mulher rica. Ela não fazia milagres com as mãos, nem falava para multidões. Mas sabe o que ela fazia? Ela amava as pessoas com tudo o que tinha. Ela sabia costurar e usou essa habilidade para vestir quem estava com frio. Ela tinha compaixão e usou isso para visitar quem estava triste e sozinho. Ela tinha um coração bondoso e usou isso para mostrar o amor de Jesus com atitudes. Dorcas não ficou esperando o momento perfeito. Ela fez o bem todos os dias, em silêncio, com humildade, e Deus viu cada gesto, cada ponto de linha, cada sorriso que ela dava. E, no momento certo, o próprio Deus mostrou ao mundo que aquele coração bondoso era precioso para ele. A história de Dorcas nos mostra que ajudar o próximo é uma forma linda de servir a Deus. Quando você divide seu lanche, empresta seu brinquedo, abraça um amiguinho triste ou ora por alguém, você está fazendo o que Dorcas fazia, servindo com amor. E sabe o que é ainda mais bonito? Deus pode usar qualquer pessoa para espalhar o amor dele. Você não precisa fazer coisas grandiosas. Basta começar com o que tem e com quem está perto de você. Dorcas nos ensina que o amor verdadeiro é demonstrado com ações. E quando servimos com alegria, com generosidade e com fé, Deus faz coisas incríveis através da nossa vida. Então, da próxima vez que você vir alguém precisando de ajuda, lembre-se de Dorcas e pergunte a si mesmo o que Jesus faria. Aqui, o que eu posso fazer para mostrar o amor dele? Porque assim como Dorcas, você também pode ser um milagre na vida de alguém.